Boa noite. A participação da indústria na composição do produto interno bruto, ou seja, na soma de todas as riquezas produzidas no Brasil, vem caindo ano a ano, passando de 25% na década de 80 para cerca de 13% hoje. A título de comparação, nesse mesmo período, a participação da indústria no PIB caiu de 25% para 12%. Nos Estados Unidos, de 30% para 13% na Europa. Alguns especialistas, no entanto, analisam que esse fenômeno ocorre pelo aumento do consumo de mais serviços e queda no consumo de produtos manufaturados. Mas, diferentemente da Europa e dos Estados Unidos, o Brasil ainda é um país em desenvolvimento e economistas sugerem que a desindustrialização brasileira pode ser precoce. Mais do que a questão industrial, um dos pontos centrais que a indústria é um fator relevante, é qual é o desenho de país que nós queremos. Hoje em dia se volta a discutir essa questão da desregulação da economia como ponto único aí de aumento da competitividade, mas você tem uma estratégia brasileira que vai precisar ser montada em algum momento. Para discutir essa questão, nós vamos contar com a participação do presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o Mariano Laplane. Boa noite, Laplane. Boa noite, Nassif. Recentemente, o CGE e o Centro de Autoestudos andou discutindo, montando com especialistas para tentar desenhar o que seria um projeto de futuro de Brasil que a gente queremos. Quais são os pontos centrais que se concluem? Bom, o ponto central desse esforço que envolveu efetivamente um grande número de especialistas em torno de onde nós queremos chegar como país é a aspiração de termos um país mais igualitário, com não apenas uma redução dos níveis de desigualdade de renda, mas também, e principalmente, eu diria, com uma redução da desigualdade na qualidade de vida. A redução da desigualdade de renda é importante, mas uma boa parte da qualidade de vida da população no Brasil, assim como em outros países do mundo, eu diria na grande maioria, particularmente dos países em desenvolvimento, depende também do acesso a serviços essenciais de qualidade do tipo educação, saúde, transporte, mobilidade urbana, segurança, não é? Então, a percepção que o Brasil, de certa forma fatalista, tinha de que era um país fadado a conviver com níveis de desigualdade inaceitáveis, né? Esta percepção mudou. Mudou em função de termos conseguido, o que parecia impossível 2 décadas atrás, reduzir razoavelmente, pelo menos, a desigualdade na distribuição de renda. Né? Então, este é o conceito, na minha opinião, e na verdade na opinião de todos os que participaram nesse esforço, de sucessivos seminários e reuniões, o eixo fundamental do projeto de país que podemos e queremos construir. Tá. Se for pegar, digamos, os serviços que hoje são oferecidos, nós temos hoje indicadores razoáveis para mostrar a eficácia de programas, a maneira como esses serviços batem na população? Em alguns casos, sim. Talvez não com a frequência e atualização necessária, mas nós temos, graças à eficiência do IBGE, acesso a informações sobre a qualidade de vida na PNAD, por exemplo. Não é? Que é um programa... Que é a pesquisa nacional por amostragem de domicílios, que é onde as famílias, né, nos revelam sobre como é que é sua inserção na economia, como é sua fonte de renda, qual é o padrão de consumo que eles têm, complementada com a POF, que é a pesquisa de orçamentos familiares, dá um quadro bastante completo. Ainda mais, com a pesquisa que o IBGE também produz sobre as condições de infraestrutura em nível municipal, nós temos um panorama que retrata, não é, apesar da redução da desigualdade na distribuição de renda, ainda uma desigualdade muito grande nas condições, na qualidade de vida das pessoas. Teve alguns programas que foram anunciados tempos atrás, Luz para Todos e outros, além de Bolsa Família. Quais são aqueles programas que efetivamente ajudaram a reduzir essa desigualdade de serviço? Se eu tivesse que mencionar 2, eu diria que Minha Casa Minha Vida, fundamental, né? Pela extensão que ele teve e pelo que significa a moradia, claro, né? Para a vida das famílias brasileiras de condições mais humildes, não é? E o segundo seria o da Luz para Todos, né? Que atinge regiões mais rurais, mais afastadas. Mas do ponto de vista da vida nas metrópoles, eu diria que Minha Casa Minha Vida é o programa fundamental. Agora, houve esforços muito grandes também em outras áreas, educação, saúde,
não é? Alguns programas extremamente controversos para determinados segmentos da sociedade foram extremamente bem recebidos com alívio, como o programa Mais Médicos, que levou médicos a postos de saúde em locais, em alguns, inclusive em regiões metropolitanas, onde a população não tinha acesso a serviços de saúde de qualidade por falta de médicos. Então, em relação a esse ponto específico, o que se tem é que aprofundar, quer dizer, continuar e aprimorar os programas existentes, ou tem outros saltos que podem ser previstos? Não, eu acho que é manter e ampliar os programas existentes. O Brasil avançou extremamente rápido no desenho de programas eficazes nessa direção. Viramos, em vários casos, a ter modelos, referências para outros países emergentes, inclusive para alguns países desenvolvidos, que enfrentam atualmente, paradoxalmente, se de um lado o Brasil foi avançando junto com a região da América Latina e do Caribe na redução das desigualdades, o panorama no mundo desenvolvido, a partir da crise, e um pouco antes, desde os anos 90, tem sido exatamente o oposto, o aumento da desigualdade no mundo desenvolvido e a redução da desigualdade, estou falando agora da distribuição de renda, no mundo emergente. Né? Então, o Brasil tem virado a ter referência para países desenvolvidos em algumas dessas políticas de universalização de acesso a determinados bens e serviços. Hoje, o cadastro único, qual é o papel do cadastro único nas diversas políticas sociais do governo? Veja, o cadastro único é a materialização do uso da inovação tecnológica para a gestão pública moderna, eficiente, tá? Porque permite identificar quais são os atores sociais que mais precisam, que mais devem ser priorizados na provisão de serviços. Sim. Então, o cadastro único alimenta de informações aos gestores sobre beneficiários de Bolsa Família, permite associar esse programa a outros, como o da própria programa que eu mencionava antes, Minha Casa Minha Vida, e assim por diante. Né? O trabalho do gestor público nunca foi simples. Eu diria que aqui no Brasil é cada vez mais complexo e mais desafiador. Não é? Mas algumas coisas vêm progressivamente facilitando algumas das responsabilidades do gestor público. O acesso à informação, né? E transformar a informação em conhecimento útil para tomar decisão. E o cadastro único é um bom exemplo disso. É umas boas novas para os gestores públicos nos últimos tempos. Então, um dos pontos que pegou muito no Bolsa Família foi essa exigência ou essa visão de que a pessoa é miserável porque não trabalha, e essa exigência de que houvesse uma autonomia dos beneficiários. Agora, tem estudos, até José de Castro e outros, que mostram que, digamos, você superar a cultura da miséria, às vezes é trabalho de geração. Né? De que maneira que você vê o sistema de avaliação do Bolsa Família em relação aos adultos e às crianças? Veja, um programa dessa extensão, praticamente único no mundo, não é? Embora imitado recentemente em outros países, né? Aqui na região, por exemplo, a Argentina criou um programa muito semelhante. Né? Avaliação, monitoramento e avaliação desses programas nunca é fácil, nunca é simples, né? E é perfeitamente compreensível que haja erros a serem corrigidos, mas os resultados das avaliações mostram que o programa atinge seu objetivo, particularmente quando articulado com outros programas que apontam na mesma direção. Quando eu digo que a aspiração do Brasil ao qual aspiramos, ao qual queremos construir, é um Brasil que tem níveis de igualdade, um Brasil mais igualitário, né? E, no fundo, trata-se de um país mais solidário. Isso. Não é? É um país mais solidário. Eu sempre vejo com certa perplexidade a rejeição que programas desse tipo provocam em determinados grupos sociais, né? Porque são programas assistencialistas que transferem recursos públicos para alguns escolhidos, não é? E vejo outros programas com efeitos semelhantes, só que na direção contrária, que não mobilizam esses grupos sociais, não sensibilizam. Por exemplo,
não é difícil perceber que a política monetária, às vezes, atua exatamente como um mecanismo de transferência de renda. Violento. Cada vez que o Copom aumenta a Selic, independente, não estou entrando no mérito disso, né? Uma ferramenta de política monetária, há uma efetiva transferência de renda, né? Pública e privada dos devedores, dos endividados pelos credores, né? Então, a transferência de renda a partir de programas sociais me parece não só legítima moralmente, como absolutamente necessária num país que aspira a ser mais igualitário. É o que justifica o papel do Estado, né? Eu achava isto, sempre achei isto. Como é que você vê esse avanço da intolerância? Você falou essa questão do Brasil solidário. A solidariedade, a generosidade é um baita fator de mobilização, como o próprio Roosevelt mostrou no New Deal, né? Sim. Por outro lado, você tem hoje fatores aí de intolerância, de ódio. Como é que você vê essa luta dessas duas forças aí na construção do país? Por exemplo, você tem esse rancor aí contra imigrantes, contra cubanos, haitianos. Quando você vê na prática, hoje São Paulo está sendo invadido por sírios, haitianos, pessoal da Nigéria. Nigerianos. Os nigerianos, mostrando aquela vitalidade que marcou a construção brasileira, né? Como é que você vê esse embate no atual momento? Bom, eu diria que esse embate não é privilégio do Brasil, não é? Nós temos na Europa, em outras regiões do mundo, embates muito semelhantes, não é? E aqui é uma tendência, talvez inevitável, né? Mas que deve ser combatida, da sociedade moderna a produzir indivíduos que se sentem cada vez mais autossuficientes, não é? Que atribuem a si próprios todos os sucessos e a um terceiro todos os fracassos da sua vida, não é? Mas temos que também levar em conta que o mundo, a economia mundial passa por um momento bastante difícil, onde as oportunidades econômicas e a desigualdade, particularmente nos países desenvolvidos, vem aumentando. Então, o outro, particularmente, se é diferente, se tem outra cor, se tem outra religião, se tem outra cultura, é visto como uma ameaça. No caso do Brasil, que é um país emergente, com um potencial de crescimento muito grande e uma melhora considerável nas condições de vida de todos nos últimos tempos, esta rejeição ao outro, né, talvez não se justifique tanto. Né? Mas aqui eu acho que há uma polarização política que também afeta um pouco o estado de ânimo e alimenta a intolerância de maneira Você usa a intolerância exagerada como uma arma política, é isso? Ah, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E em relação ao papel do Estado, você começa... O Brasil sempre teve movimentos pendulares aí, muito fortes aí, na direção de um excesso de intervencionismo, depois de um excesso de liberalismo. A gente achou que já estávamos caminhando para o meio termo. Como é que você vê hoje esse pêndulo indo aí... essa tentativa de desmonte, digamos, desse Estado mais proativo? Eu acho isso como uma falsa questão. Não é? Talvez se justificasse esse grande embate ideológico em outros momentos. No momento do Brasil ter tido, por exemplo, governos autoritários. Não é? Então, era a centralização de um Estado autoritário contra a descentralização, uma sociedade que tinha aspirações democráticas. Não é? Mas com 30 anos de democracia e com uma longa experiência de alternância de orientações de políticas econômicas, né? Eu acho que, na prática, o debate não ideológico, o debate um pouco mais objetivo, não se coloca nesses termos. Não é? Tem muitos economistas que colocam como horizonte em direção ao qual o Brasil deveria avançar um retorno às estratégias, às políticas dos anos 90, que fracassaram. Né? A ideia de que o Brasil se desenvolve, cresce com uma atitude empreendedora do setor privado, não é? E com o desmonte do Estado, está longe de ter evidências empíricas que deem suporte, não é? De outro lado, a experiência dos últimos anos de bonança, de crescimento que a economia brasileira teve, mostra que o caminho é de uma associação virtuosa entre a iniciativa privada e a iniciativa pública, não é? O que o mercado faz de bom e a ação pública, o que somente a ação pública consegue fazer. Eu lembro uma vez quando a Margaret Thatcher esteve em São Paulo, e daí teve um jantar, e o presidente da Bolsa ao lado dela, reclamando porque ela não tinha privatizado o sistema de saúde.
E ela falou porque o nosso objetivo não é a privatização, é o resultado final. Esse pragmatismo a gente vê muito nos Estados Unidos, a proatividade do Estado. Essa questão das simplificações ideológicas, você acredita que é uma marca de país emergente? Por que tem esse predomínio tão grande de chavões ideológicos? É uma questão da mídia? O que é? A falta de centros de pensamento estratégico? A que você atribui? Eu acho, em primeiro lugar, que é legítimo e também inevitável que existam conflitos de interesses. Então, no fundo é isso. Há interesses setoriais, né, que tentam se impor, tentam avançar suas próprias agendas, não é? E isso, não digo que sejam ilegítimos, o meu adjetivo é setoriais, particulares, né? Contra esses interesses se contrapõe o interesse público, né? Numa democracia, o que é interesse público se define periodicamente, se redefine, se reconstrói periodicamente através de um processo eleitoral. Né? E o Estado e os gestores públicos são os depositários da confiança da sociedade para que eles defendam o interesse público. Uma parte do embate ideológico tem a ver com esse confronto de interesses particulares e interesses públicos. Agora, também é verdade que no caso particular do Brasil, isso seria verdadeiro em qualquer país, mas no caso do Brasil, nós vivemos um período de acirramento desse confronto entre interesses particulares e interesses públicos. Então, algumas agendas de interesses particulares questionam a intervenção do Estado em determinados setores. Deixa eu dar um exemplo mais concreto. Não é? O Brasil construiu socialmente, democraticamente e institucionalmente um determinado modelo para o setor de petróleo e gás. O Brasil optou, através do Congresso Nacional, né, com todas as forças políticas participando e com todas as entidades civis envolvidas, direta ou indiretamente no assunto, se manifestando, por um modelo de partilha. Né? Neste momento de crise da Petrobras, por motivos econômicos e políticos e de própria gestão da empresa, né, há propostas de voltar atrás, desconhecer a legitimidade daquele modelo. Não são necessariamente interesses ilegítimos, mas o modelo escolhido também não é ilegítimo. Então, fazer o debate de readequação do modelo em condições como as que originalmente pautaram o debate, ou seja, de serenidade, de maturidade, de institucionalidade democrática, é legítimo, mas questionar e aproveitar um momento de fragilidade da sociedade brasileira por questões econômicas e políticas para alterar o modelo, eu não tenho certeza de que seja tão legítimo assim. Agora, um ponto que a gente vê, mesmo que nós tivemos depois de 94 dois partidos se revezando no poder, mas a gente vê uma grande dificuldade da continuidade de políticas públicas, até mesmo com o mesmo partido. O que falta? O fato dos partidos não serem programáticos, a falta de centros de pensamento estratégico. O que falta para você ter aquelas ideias centrais que marcam, por exemplo, o modelo chinês, aí, ou que marcam a cultura norte-americana? O que falta para que esses valores sejam permanentes, de desenvolvimento, de estratégias competitivas e tudo, de políticas sociais? Para sintetizar numa única frase, eu diria que o que falta é uma aglutinação suficientemente forte de interesses, de atores sociais, de protagonismo de setores da sociedade em torno dessa agenda. Não é? Nós passamos, a sociedade brasileira, a economia brasileira passou por um longo período de instabilidade inflacionária, institucional, né? Desde os anos 60 até os anos 80, meio dos anos 80. E, embora alguns dos dilemas, dos impasses no plano político tenham se resolvido com a volta da democracia, não é? Duas questões aconteceram depois. De um lado, a instabilidade econômica permaneceu por mais de uma década, até meados dos anos 90. E, em segundo lugar, a própria democracia trouxe à superfície aspirações legítimas de melhorar as condições de vida das pessoas. Então, é uma democracia jovem enfrentando desafios verdadeiramente significativos. Houve um período, né,
no início deste século, onde foi possível aglutinar forças sociais em torno de um projeto de retomar o crescimento e reduzir a desigualdade. Né? Mas da crise de 2008, a economia internacional, que foi impactar nossa economia mais fortemente a partir de 2012, né? Trouxe uma situação de desorganização e de segmentação dessa coalição de interesses, essa coalição de vontades, não é? E isso que provoca uma situação de perplexidade atualmente, não é? Paradoxalmente, o Brasil hoje tem melhores condições de sustentar o crescimento e continuar do que nós tivemos em outros momentos. Isto a despeito da crise, né? Essa crise pela qual a economia brasileira atravessa e o próprio problema da desindustrialização que foi levantado no início, né? Não afeta em absoluto o potencial de crescimento da economia brasileira e de atingir uma sociedade mais igualitária. Né? Nós enfrentamos dificuldades estruturais associadas à crise internacional e conjunturais associadas à própria evolução da economia brasileira. Né? Entretanto, a crise é percebida, né, por uma grande parte da população como uma crise terminal, o que é paradoxal. Bom, vamos para o primeiro intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org. Nesse bloco, vamos falar sobre a recomposição do sistema industrial brasileiro, com a participação do presidente do Centro de Gestão e Estudo Estratégico, Mariano Laplan. Um dos pontos que se coloca é o seguinte: o Brasil se tornou uma democracia madura, com direitos sociais e tudo, antes de se tornar competitiva. São conflitantes os objetivos sociais, de atendimento das demandas sociais e a competitividade da economia? Não, pelo contrário, eu diria que são complementares. Né? Para materializar essa aspiração de termos um Brasil mais igualitário, né? Nós precisamos construir as bases materiais que permitam isso. Né? Isto envolve, por exemplo, no caso da prestação de serviços públicos, né, de qualidade, em quantidade, agilidade, como a população deseja, né, uma capacidade enorme de produção de bens e serviços. Né? Então, além de igualitário, deve ser sustentável, né? Inclusive do ponto de vista material. O Brasil é um país com 200 milhões de habitantes, ainda crescerá a população. Né? É inimaginável você conseguir atender às demandas de bens e serviços importando bens manufaturados. Por exemplo, o Brasil está fadado a ser um país industrial. Ele é um país industrial, continuará sendo um país industrial. É absolutamente essencial contar com uma base produtiva para atender as aspirações de crescimento do país e de qualidade de vida. Nós precisamos crescer ainda e reduzir a desigualdade. E crescer muito para reduzir a desigualdade. Então, agora, como fazer isto mantendo o equilíbrio das contas externas? Como fazer isto rapidamente? É evidente que o setor industrial é um ator absolutamente essencial em qualquer economia desenvolvida. Né? E aquelas economias desenvolvidas que abriram mão dessa indústria, como a Inglaterra, por exemplo, e em certa medida como os Estados Unidos, né? Estão desesperadamente procurando reverter esse processo, né? Recapturar uma parte dos empregos industriais que foram transferidos para a Ásia. Inclusive, né? Os serviços dependem muito também da própria indústria. Certamente, certamente. Agora, nós falamos muito no Brasil do problema da desindustrialização, né? Que é um tema importante, é uma ameaça que deve ser considerada. Não é? Mas veja, quando se fala em desindustrialização, se fala basicamente na perda de participação relativa da indústria no conjunto da economia. Não é? Este é um fenômeno. Né? Dizer que diminuiu descreve uma situação. Explicar a situação, explicar a origem do problema é um pouco mais complexo. Não é? Como foi mencionado no início do programa, o Brasil não é o único país que se desindustrializou. A Inglaterra e os Estados Unidos também foram citados. No caso deles, é basicamente consequência do próprio nível de desenvolvimento e de ter abdicado de determinadas atividades industriais, ter permitido que suas próprias empresas transferissem sua capacidade de produção para a Ásia. Né? No caso do Brasil, o fenômeno é um pouco diferente e mais complexo.
não é? Nós temos uma demanda enorme e crescente por bens manufaturados. Por que nossa indústria não cresce e não acompanha isto? Em primeiro lugar, ela cresceu e acompanhou. É agora, a partir da crise, particularmente de 2012, quando os impactos da crise internacional se fazem sentir na economia brasileira, que a indústria perde o fôlego. Porque na década anterior, a indústria brasileira vinha crescendo e expandindo sua capacidade de oferecer bens e serviços. O que a BIMAC alega é o seguinte: as estatísticas escondem um pouco a penetração de produtos importados. Porque muitas empresas abriram mão de produzir, importam os produtos, vendem os produtos e na estatística entra como se fosse produção delas. Isto é verdade, mas isso também é um fenômeno internacional. Não é? A indústria se reorganizou, a indústria mundial se reorganizou nas últimas 3 décadas a partir das mudanças do regime de comércio, a partir dos acordos de liberalização do comércio no mundo inteiro e dos acordos de investimento. Isto foi um processo promovido pelos países desenvolvidos porque era de seu interesse reduzir o preço dos produtos manufaturados. E eu acredito também, em alguns casos, como no caso da Inglaterra, era também uma estratégia para reduzir o poder de barganha das organizações e sindicatos dos trabalhadores. Né? Mas foi uma iniciativa também muito bem recebida e muito bem explorada pelos países asiáticos, que viram neste momento a oportunidade de se industrializar numa escala que eles não tinham jamais sonhado. Né? Sempre foi motivo de inveja a industrialização da América Latina nos países asiáticos. Nos anos 50, 60, fora Europa e Estados Unidos, a única região do mundo industrializada era a América Latina. Argentina, Brasil. Né? E todos os outros em maior ou menor grau, mas o Brasil claramente em níveis superiores ao resto do continente. Então, mirando a industrialização como uma conquista necessária, os países asiáticos viram na globalização uma oportunidade para se industrializar e explorar muito bem. Talvez até tenha exagerado um pouco, porque pegaram todos os setores. Você fala hoje que a Ásia é a fábrica do mundo atualmente, não é? Assim como se fala que a América Latina e uma parte da África é a grande fornecedora de matérias-primas, de commodities de todos os tipos. Não é? Assim como os países asiáticos aspiram legitimamente a se industrializar, nós devemos aspirar a reindustrializarmos as economias. Ou seja, retomar o ímpeto da expansão da atividade industrial. E como é que fica nesse quadro aí, essa questão que foi mencionada agora do Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos? Como é que fica a questão de serviços, por exemplo, e como é que fica a questão da competitividade? Porque os Estados Unidos é o maior mercado para produtos manufaturados brasileiros. Mas no Tratado de Livre Comércio, o Brasil tem mais a ganhar ou a perder? Veja, os Estados Unidos, como já foi dito aqui no primeiro bloco do programa, são caracteristicamente pragmáticos. Tá? Eles não perdem muito tempo com embates ideológicos. Nós perdemos muito mais tempo aqui no Brasil. Então, eu acho que neste caso nós devemos ser pragmáticos. Depende dos termos em que esse tratado for negociado. Por exemplo, a iniciativa dos Estados Unidos de negociar um acordo de livre comércio com a Europa, o Acordo Atlântico, e a iniciativa dos Estados Unidos de negociar um acordo de livre comércio com uma parte da Ásia, todos menos a China, não são gestos de produtos de adesão americana, alguma ideologia, são iniciativas que visam promover a redução do déficit comercial de manufaturados que os Estados Unidos têm em relação a esses dois blocos de comércio. Então, um tratado com a América Latina, ou em particular com o Brasil, pode ser bom ou ruim, dependendo de quais interesses nós vamos contemplar. É de interesse legítimo dos Estados Unidos reindustrializar sua economia, mas tão legítimo quanto esse interesse é o nosso de reindustrializar a nossa. Então, se a gente for fazer um acordo mutuamente benéfico, seguramente pode ser interessante. Agora, é muito difícil você fazer um acordo que seja beneficioso para todos os setores da indústria brasileira. Então é preciso aqui estabelecer as prioridades. Por exemplo, se os Estados Unidos for abrir mão de algumas restrições às importações de determinados produtos industriais, nós talvez possamos abrir mão ou dar a eles algum tipo de preferência na importação de alguns componentes ou produtos industriais dos Estados Unidos. Mas a gente entra num ponto aí... Tem que ser um comércio horizontal, como se fala tecnicamente, e não vertical, onde eu troco matéria-prima por manufaturado. Mas daí entra um dos pontos aí, o Brasil já sabe o que ele quer ser quando crescer?
Nós já temos aí a definição dessa inserção da indústria brasileira nas grandes cadeias produtivas. O que nós vamos ser autossuficientes aqui? Quais são as competências que o Brasil vai desenvolver? Por exemplo, que nem começou aí com petróleo e gás aí em torno do pré-sal. Nós temos essa clareza hoje ou falta essa clareza ainda? Veja, não se trata apenas de ter clareza, porque eu diria que os atores sociais envolvidos, o mundo empresarial, por exemplo, né, eles têm clareza de quais são seus interesses numa negociação com os Estados Unidos. Não é? O que é preciso é ter uma aglutinação de forças onde o interesse empresarial e o interesse público, o interesse nacional, do desenvolvimento nacional, sejam articulados. Esses exercícios, ou diversos exercícios tentando produzir essa articulação, têm sido produzidos. Né? Nós já discutimos muito no Brasil com pesquisa de economistas e especialistas em comércio internacional, uma década e meia atrás, quando se discutia a ALCA. Há trabalhos bastante detalhados e ricos e competentes mostrando quais são os possíveis benefícios e prejuízos num acordo Mercosul-União Europeia. Né? Talvez isso deva ser atualizado. Né? Seguramente deva ser atualizado em função da economia ter caminhado bastante rápido, né? No mundo e no Brasil. Daí entra um desses pontos que é a inserção da indústria brasileira na cadeia produtiva mundial. Os críticos dizem que o Brasil ficaria só com a sobra, com as coisas de baixo valor agregado. Os defensores acham que o Brasil pode dar um salto tecnológico com isso. Qual que é a estratégia para que essa inserção se dê de uma forma benéfica para o país? Eu diria que isto varia de cadeia de valor, de setor para setor. Né? Nós temos cadeias de valor, globais de valor, né? Nas quais o Brasil gera uma proporção significativa do valor total da cadeia. Não é? Isto não significa necessariamente que o Brasil se aproprie desse valor. Tá. Então, uma boa parte do valor da cadeia global de alimentos se gera no Brasil. Mas quanto desse valor é apropriado no Brasil é diferente. Né? Porque as cadeias de valor, elas são um produto dessa reorganização da economia mundial dos 30 anos de neoliberalismo, não é? E da redução das barreiras ao comércio e ao investimento internacional. Isso permitiu que as cadeias que antes eram nacionais ou, na melhor das hipóteses, regionais, se transformassem em globais. Mas houve um processo paralelo, além da segmentação e integração global das cadeias. O controle sobre essas cadeias tornou-se muito mais centralizado. Tá? Então, uma boa parte do valor da cadeia de alimentos se gera no Brasil, mas se você for olhar como se gera no Brasil, uma boa parte do valor gerado no Brasil é apropriado e transferido para o exterior através de grandes corporações multinacionais. Então, parte do valor é gerado pelas... Não quero citar nomes de empresas para não fazer propaganda, mas são produtores de sementes, produtores de defensivos, agrícolas, saúde animal, né, etc, etc, etc. Então, qual é a estratégia para o Brasil, neste caso? A mesma coisa na energia, né? Um pouco menos, porque ali nós temos uma grande empresa nacional, que é a Petrobras, e um regime de partilha institucional que, pelo menos no caso do pré-sal, garante que uma boa parte do valor seja apropriado e reverta para a sociedade brasileira. Né? Mas, qual é a estratégia nesses casos? Gerar ainda valor numa proporção maior, certamente, isso aumenta o protagonismo do Brasil, mas conseguir que uma maior proporção desse valor seja apropriada e distribuída aqui no Brasil. Então, para as cadeias onde o Brasil é competitivo, por usar um termo bastante utilizado, mas poucas vezes com o mesmo sentido, né? Eu diria nas cadeias onde o Brasil já é competitivo, expandi-las e capturar mais valor e distribuir mais valor aqui no Brasil. Então, em outros casos, as estratégias têm que ser um pouco mais defensivas, porque nós partimos de posições mais frágeis. Então, uma grande cadeia de valor global, né, é a indústria de equipamentos eletrônicos, bens de consumo. Né? Nosso papel nessa cadeia é ser grandes consumidores. Nós somos grandes consumidores. Como produtores, já não somos tão grandes. Né? Não somos tão... Então, deixa eu fazer uma pergunta. Em relação a essa questão da integração com as grandes multinacionais, um dos pontos que se defende é a atração para o Brasil de centros de pesquisa dessas multinacionais. Essa produção que é gerada, de que maneira que ela se dissemina para o restante da economia?
Esta é uma questão importante, até porque o Brasil tem tido recentemente um grande sucesso na atração desses centros, né? Mas eles têm se aproximado do Brasil para realizar este tipo de atividade, esta função empresarial nobre, né? De maneira não aleatória. Ela é muito concentrada em setores onde a própria importância que o Brasil tem como jogador, como player global nesse setor, e estou pensando no caso do petróleo, né? Justifica a atração de centros, e nos casos também onde o Brasil tem mecanismos institucionais que promovem isto. No caso do petróleo, por exemplo, nós temos tido atração de empresas que procuram desenvolver tecnologia no Brasil, porque o pré-sal é único, ele está somente aqui no Brasil. Não é? Por que isto é bom? Por que isto deve ser promovido? Porque essas empresas geram efeito, essas atividades corporativas, a pesquisa e desenvolvimento, a inovação, geram transbordamentos importantes. Por exemplo, né, estes centros de pesquisa e desenvolvimento, em diálogo, em interação com o nosso sistema científico, construído ao longo de décadas e de boa qualidade, na grande maioria dos setores, só pode ocorrer se houver aqui centros de pesquisa empresariais, não é? Que demandem estes serviços. Tá. Né? Isto é uma parceria virtuosa que deve ser construída, e ela não é espontânea, ela deve ser construída caso a caso, e tem sido, com sucesso. Tá, filho. Bom, vamos para o segundo intervalo, brasilianas.org, volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje a necessidade de recomposição do sistema industrial brasileiro, com a participação do presidente do Centro de Gestão e Estudo Estratégico, Mariano Laplante. Mariano, você tem hoje uma explosão tecnológica em todos os setores, aí, tecnologias que aparecem, desaparecem. Quais são aquelas tecnologias do futuro que o Brasil precisaria apostar? Tem todo tipo de listas, não? Cada país tem feito o seu ranking, né? Tem o ranking da Inglaterra, dos Estados Unidos, né? O Brasil definiu uma série de prioridades na Estratégia Nacional de Inovação, Ciência, Tecnologia e Inovação, de 2012 a 2015. Né? Por sinal, estamos iniciando no Brasil o processo de formulação da estratégia para os próximos 4, 5 anos. E ela foi seguida à risca? Sim, sim. Né? Apesar dos avatares da economia... o Brasil conseguiu progressivamente articular seu sistema de ciência, tecnologia e inovação. Um sistema complexo, segmentado, de uma abrangência territorial fantástica. Nós temos fundações de amparo à pesquisa praticamente em todos os estados, temos secretaria de ciência, tecnologia e inovação em praticamente todos os estados, e uma estrutura do governo federal que envolve um sistema científico, de ensino superior de extrema boa qualidade, né? De escala, no Brasil, 13º produtor de artigos científicos do mundo, não é? E um aparato institucional bastante complexo, né? Apesar disso, foi possível avançar numa direção mais ou menos coerente, não é? Quais eram as prioridades que a estratégia definida em 2011, não é? Estabelecia? Tentar promover o avanço da ciência e da tecnologia e sua articulação com a inovação, principalmente. Aproximar o mundo do conhecimento relevante na empresa, do mundo do conhecimento relevante na sociedade ou na academia. Não é? Se pensava que o Brasil já tinha acumulado e devia desenvolver ainda mais conhecimento que alavancasse nossa capacidade de produção de alimentos, nossa capacidade de produção de energia. Em ambos os casos, avançar na direção de economias mais limpas, socialmente ambientalmente sustentáveis. E também tecnologias que influenciassem na melhoria da qualidade de vida da população. Então, obviamente, isso se traduz em áreas de conhecimento de fronteira, biotecnologia, nanotecnologia, e em áreas de atividade econômica, energia renovável, produção de alimentos, né? Também era preciso, digamos, acumular conhecimento para manter a competitividade em alguns setores onde o Brasil, alguns dos poucos setores onde o Brasil, tecnologicamente sofisticados, onde o Brasil é líder mundial. Por exemplo, no caso da indústria de material aeronáutico, de aviões, né, regionais, etc. Essas são as prioridades. Não é? Tem dois estilos de abordar essa questão nos países, pelo menos os ocidentais. Não é? Em alguns casos, as políticas, elas
tradicionalmente era mais de promover o fortalecimento da capacidade de gerar conhecimento. Forte foco na academia, na pesquisa científica, com a ideia de que o mercado encontraria a maneira de aproveitar esses conhecimentos que a sociedade gerava com esforço público, basicamente, porque é assim no mundo inteiro, né? Em outros países, a preocupação era pragmaticamente deixar que as empresas, deixar que o mercado definisse qual é o tipo de solução tecnológica, de conhecimento que precisava para alavancar sua competitividade. Então, de um lado, políticas científicas fortes, de outro lado, políticas de inovação muito fortes. Isto vem mudando e cada vez mais rápido, particularmente nos últimos 6, 7 anos de crise mundial, tem se observado uma evolução dos países, um reposicionamento dos países em direção de políticas que articulem as duas coisas de uma maneira mais eficiente. Isto não é coincidência, tem muito a ver com o que eu mencionei anteriormente, da aspiração dos Estados Unidos e da Europa de reindustrializar suas economias, né? No caso da Europa, não é apenas reindustrializar, evitando a perda de competitividade para a Ásia, é ter uma distribuição da indústria não tão concentrada na Alemanha, mas um pouco melhor distribuída na Europa. A Inglaterra quer recuperar uma parte dessa indústria, a França tem medo de perder a parte da indústria. E como são esses novos modelos de políticas, né? Tentam, por alguma boa razão que eu vou tentar explicar, são modelos que dão à iniciativa pública, à ação estatal, um protagonismo muito importante. Tem um livro recente que saiu. Sim, o Estado Empreendedor. Né? Fala um pouquinho dele, da autora também, que todo lugar que tem ido tem ouvido falar desse livro. A autora desse livro é uma professora da Universidade de Sussex, na Inglaterra. Né? Ela chama Mariana Mazzucato. Né? E o sucesso do livro tem muito a ver com o esforço bem-sucedido que ela faz de corrigir alguns erros de percepção na opinião pública sobre qual é o papel do empresário e qual é o papel do Estado na promoção dessas novas tecnologias, desses novos produtos, surgimentos desses bens. Porque a mitologia, digamos, o senso comum, né, em grande parte alimentado pela mídia, não é? É que todo o progresso científico e tecnológico, principalmente, todas essas maravilhas que a tecnologia tem criado nos últimos anos e que revolucionaram a nossa vida cotidiana, telefones inteligentes e internet e coisas desse tipo, não é? Objetos inteligentes em geral, né? Eletrodomésticos inteligentes, eles são produto da genialidade, da visão profética, antecipatória, da capacidade antecipatória de alguns empresários, né? Isto não é toda a verdade. A verdade é que, em algum momento, anos antes de que esses produtos chegassem às prateleiras das lojas, aos nossos bolsos, né? Esses produtos envolviam, o conhecimento necessário para o desenvolvimento desses produtos envolvia um grau de risco, um grau de incerteza tão grande que os tornava totalmente inacessíveis ao empreendedor privado. Não é? Mesmo aqueles empreendedores mais arriscados, como aqueles que trabalham com venture capital, por exemplo. Né? O grau de ruptura do conhecimento necessário para desenvolver essas coisas era tão grande que apenas um Estado empreendedor poderia ter destravado, desbloqueado a rota que nos levou 10, 15 anos depois. O que esse livro fala a respeito do risco, o objetivo que tem do Estado empreendedor ser apropriado por interesses privados? Bom, eu diria que o livro mostra como isto ocorre em determinados casos. Não é? Apropriado no sentido de que os benefícios da inovação, quando eles são bem-sucedidos, né, não retornam à sociedade através de algum mecanismo, como, por exemplo, tributação ou participação nos lucros, de alguma maneira, participação nacional, né, acabam sendo capturados, apropriados exclusivamente por um pequeno grupo de atores privados. Não é? Isto tem dois problemas. Né? Um problema, eu diria, moral, né? Porque se o Estado foi chamado na hora em que o risco era muito alto, deveria ser chamado também quando os benefícios são altos. Né? E não é bem o Estado, é a sociedade. Claro.
Não é? Como eu disse antes, o gestor público é o depositário da confiança da sociedade. Não é? Então, este é um risco. Mas há um outro risco, né? É que o próprio Estado não consiga, depois, ter os meios para fazer novamente a ruptura tecnológica necessária. Né? Então, o que o livro diz é que deve ser estabelecido um círculo virtuoso. É necessário que a sociedade recupere uma parte dos benefícios da inovação quando ela é bem sucedida, porque o Estado acabará inevitavelmente assumindo prejuízo quando a inovação não é bem sucedida. E, portanto, para realimentar esse circuito, é preciso que o Estado seja contemplado não apenas nos prejuízos, mas também nos benefícios. E não é o Estado, não é o gestor público, é a sociedade. Então, agora, Mariana, vamos pegar um pouco... Uma sociedade empreendedora precisa de um Estado empreendedor. Então, vamos pegar aqui um ponto em relação à maneira como até os sistemas de controle hoje veem essas operações aí. Outro dia eu conversava com um dirigente aí, anos atrás, da FINEP. Ele dizia o seguinte, que tentou alavancar algumas startups. Né? Nos Estados Unidos, se você apoiar 10 startups e uma der certo, é sucesso. No Brasil, se você apoiar 10 startups e uma der errado, é TCU. Quer dizer, até que ponto que se pode romper, ainda mais agora com um moralismo que se sobrepõe até à própria lógica econômica, financeira, aí, de que maneira que digamos, esse conceito de minimização de risco pode ser assumido pelo Estado nessa quadra política complicada nossa? Bom, eu diria que uma boa maneira seria, no espírito da proposta do livro O Estado Empreendedor, né, mostrarmos à sociedade, incluindo os órgãos de controle, não é, que o Estado, se de um lado assume os riscos e os prejuízos, também é capaz de recuperar uma parte dos benefícios quando eles ocorrem. Não é? Há uma questão também de marco legal, há uma questão de arranjo institucional. Né? Mas eu diria que o fundamental é estabelecermos uma divisão mais equitativa de riscos, prejuízos e benefícios entre as duas partes. Não é? Eu acho que a preocupação moral é legítima. Não é? A preocupação moral é legítima, mas ela perde sua razão de ser quando o Estado mostra que ele é capaz também de recuperar uma parte do que ele gastou dos recursos públicos investidos. Como é que você vê os impactos aí de dois avanços aí da tecnologia, da internet? Essa questão da automação dos robôs e essa questão da internet das coisas aí. De que maneira que você pode ter... Outro dia eu fui num evento aí de uma empresa americana até que está no Brasil que tem equipamentos aí para limpeza industrial. E os chineses já têm são competitivos, mas o que garante a competitividade dela aqui é o fato de ter que substituir peças e equipamentos que são enormes. Então, a demora em substituir peça e equipamento impede os chineses de entrar. Daí diz o seguinte, quando vier uma impressora tridimensional aí, ela já prevendo isso, essa barreira deixa de existir. De que maneira que esses avanços tecnológicos podem impactar um país aqui que ainda precisa de mão de obra e que tem como barreiras de entrada essa questão da logística aí? Eu diria que os impactos vão ser conflitantes. Não é? Nós vamos ter, seguramente, o que preocupa muitos economistas, um aumento da produtividade, não é? Mas nós teremos uma série de impactos mais problemáticos sobre o emprego, por exemplo. Não é? E eu confesso que não estou muito preocupado com a eliminação de empregos pouco qualificados, particularmente aqueles que envolvem condições de trabalho arriscadas e com riscos de saúde, não é? De acidentes, etc, etc. Eu estou preocupado com a perda de empregos em geral. Não é? Mas veja, se a gente olhar para momentos da história da sociedade, da economia, onde houve transformações tecnológicas tão profundas, não é? O quadro era o mesmo. Então, foram momentos de turbulência e de reorganização da economia e também da sociedade. Em algum momento é preciso que a sociedade se pergunte onde quer chegar. Então, se você quer chegar a níveis de renda mais igualitários e de qualidade de vida mais igualitária, então deve se orientar
a adoção de determinadas tecnologias nessa direção. Né? Caso contrário, nós vamos ter conflitos enormes, como os países desenvolvidos estão tendo. É só ver o problema da adoção do Uber, né? E as reações dos motoristas de táxi no mundo inteiro. Né? Na Alemanha, na França. E como é que você vê esses porta-vozes de um certo ambientalismo que dizem que não pode mais ter crescimento? É possível ter distribuição de renda e mais igualitarismo sem desenvolvimento? Não. Não. É necessário primeiro se perguntar quem faz a pergunta. Né? Então, eu entendo perfeitamente que um economista, um ambientalista de um país que já atingiu um nível de renda per capita e de homogeneidade social, né, ou de baixa desigualdade, se pergunte se é possível e é necessário e até prudente continuar crescendo a ritmo acelerado. Né? Pensando no meio ambiente e no próprio estilo de vida, não? Se o consumismo em si é uma coisa muito boa. Mas se a pergunta for feita no Brasil, eu não tenho a menor dúvida de que nós precisamos crescer muito e rápido, até onde nossa economia e nossa sociedade permitir, né? Para atingirmos níveis de per capita, de renda e de qualidade de vida mais altos. Né? Agora, é possível fazer isto e também atingir uma sociedade mais igualitária sem esse movimento? Não. Né? Porque o crescimento é fazer mais do que a gente já faz. Né? E se a gente continuar fazendo mais do que fazemos, nós seremos tão desiguais, continuaremos sendo tão desiguais como fomos desde a origem do país. A maneira de reduzir a desigualdade é transformar, fazer coisas que não fazemos ou fazer as mesmas coisas de outra maneira, não é? Então, no caso do Brasil, crescimento e desenvolvimento devem andar juntos. E como é que você vê essa questão da formação profissional? Deixa eu elaborar uma coisinha sobre isso, porque tem a ver com a educação também, né? Nosso desafio, porque me parece que está expresso de várias maneiras pela sociedade brasileira, é atingir níveis de igualdade maior em renda e em qualidade de vida, sem submeter nosso país, nossa sociedade a um conflito social que envolva a redistribuição da riqueza existente, né? Redistribuição dos patrimônios, tirar de uns para dar para outros. Não? Eu tenho a impressão, eu moro no Brasil há 33 anos, é pouco, né? Ainda preciso aprender muito. Mas se eu tivesse que classificar, eu diria que a sociedade brasileira não procura o conflito. Mesmo em momentos de acirramento de ânimos e de fanatismo, como nós estamos vivendo, a grande maioria da população brasileira procura viver em certa harmonia. Certo. Não é? Como que você consegue, então, fugir de um cenário de conflito social, de disputa em torno da riqueza que já existe? Criando nova riqueza. E a forma de criar nova riqueza é crescer. Crescer e distribuir melhor. Isso aí. O programa Brasilianos.org sobre a desindustrialização e o projeto de Brasil termina por aqui. Agradeço muito a participação do presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, Mariano Francisco Laplane, e também de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, você pode continuar colaborando e enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.